Bem-vindo à nossa segunda aula, campo de guerra. Tem que saber entrar e tem que saber sair. As pessoas, geralmente, elas só chegam e oram e fica por isso mesmo. Aí, nosso inimigo é vingativo. Ele pode contra-atacar. Quando Satanás vê que você vai alcançar a libertação, que você está intercedendo por alguém, ele se levanta. Ele se levanta e a primeira coisa que ele faz, ele entra com o medo e a intimidação e a opressão. O objetivo é fazer você parar, porque a Bíblia nos diz que nós temos que resistir. Então, quando nós resistimos, nós vencemos sim as batalhas. Primeiro, a batalha espiritual acontece no mundo espiritual. Então, é preciso tomar alguns cuidados. Esses cuidados vai evitar danos, vai evitar contra-ataque ou vai pelo menos amenizá-los. Depende, claro, do nível da guerra que você está enfrentando. Não importa a batalha que você vai enfrentar, ore sempre por você primeiro. Isso mesmo. Não vai chegar aí expulsando demônio, colocando a mão, mandando ir embora. Não, não é assim que funciona. Primeiro, se você não tiver autoridade, os demônios vão rir da sua cara. Segundo, corre o sério risco deles te humilhar, deles contra-atacar, deles entrarem na sua vida. Por isso que tem tanta gente que começa a oração, começa a intercessão e tem uma área da sua vida que fica completamente destruída. Primeira coisa que você vai fazer, eu vou dar aqui algumas sugestões para você. Alguma aula. É o seguinte, coloque um fundo musical quando você for orar. Coloque um fundo musical, porque instrumental, ele vai te ajudar na concentração. Depois, chame a presença do Espírito Santo. Querido, sem o Espírito Santo, sem Jesus, ninguém pode fazer nada. Chame a presença do Espírito Santo de Deus. Chame por Jesus, que é o nosso advogado, que é o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, que é o nosso libertador. Depois você entra na presença do Espírito Santo e se apresente. Isso mesmo, se apresente. Senhor, eu estou aqui como tua filha. Senhor, eu estou aqui para conversar contigo. Eu estou aqui, Senhor, para rasgar o meu coração. Se cubra com o sangue de Jesus, Senhor, me cobre com o sangue de Jesus, cobre a minha casa com o sangue de Jesus, cobre os meus bens com o sangue de Jesus, cobre os meus filhos, a minha família, se você é casado, cubra seu casamento, seus negócios. Quinto, aplique o sangue de Jesus sobre a sua família. Senhor, eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha casa. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha família. Eu tomo posse do que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Eu tomo posse da minha libertação. Eu aplico o sangue de Jesus, Senhor, até sobre os animais da minha casa. Sexto, perdoe e peça perdão. Isso mesmo. O perdão, ele destrói muralhas, barreiras, cativeiros, altares e fecha uma porta de legalidade enorme para demônio contra-atacar e entrar na sua vida. Faça o que diz lá na oração do Pai Nosso. Perdoar para ser perdoado. Peça perdão. Ah, mas eu não senti. Não precisa sentir não, só precisa obedecer. Bíblia não é um sentimento. Bíblia é obediência. Vida com Deus é obediência. Nós sentimos a presença de Deus, mas tem que andar em obediência. Então, se a Bíblia diz que tem que perdoar, perdoe e ponto. Simplesmente isso. Você vai liberar perdão. Senhor, fulano me magoou, eu perdoo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa porque eu fiz isso. Conte, dê nome ao seu pecado. Esse negócio, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Não. Senhor, xinguei fulano, falei mal de fulano, fofoquei, fiz isso. Causei intriga, causei confusão, amaldiçoei fulano, tá? Me prostituí. Caí na bebedeira, fiz o que não devia, eu sei que não te agrada, me perdoe. Dê nome ao seu pecado. 7. Peça por anjo. A palavra de Deus nos diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então chame por anjo, não para adorá-lo, mas porque a Bíblia diz que eles trabalham ao nosso favor. 8. Vista a armadura, que você aprendeu lá na aula anterior, na aula 2. Vista, diga, o Senhor coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé e a bota do evangelho da paz. Se ninguém nunca te ensinou isso, faça em todas as suas orações. Pronto, você já está no campo de batalha. Agora você vai apresentar a sua causa. Senhor, eu estou aqui porque eu estou passando por isso. Eu preciso de libertação na minha área financeira, eu preciso de libertação na minha saúde, eu preciso, qual é a área da sua vida que está amarrada, que você anda em círculo, qual é a área da sua vida que não anda, que você já observou que não importa o que você faça, você só simplesmente não sai do lugar, parece que está no labirinto. O ano vira,
mas os problemas continuam mesmo. Se está acontecendo com você, talvez o problema não seja falta de esforço, mas sim porque você precisa de libertação. Aqui você vai colocar em prática o que você aprendeu na primeira aula, de armas de guerra. Você vai orar no secreto, vai usar o nome de Jesus, vai olhar o sangue de Jesus. E se tiver alguma dúvida, volta lá na primeira aula e assiste o vídeo de novo. Eu vou te ensinar uma coisa. Construa uma pauta de oração. Você vai pegar o papel e caneta e vai escrever todos os problemas que você está enfrentando na sua vida. E nesse momento, depois de você fazer todo esse processo, chamar o Espírito Santo, chamar Jesus, vestir a armadura, você vai apresentar para Deus: Senhor, eu estou passando por isso aqui. A área da minha vida sentimental está desse jeito. A minha saúde está desse jeito. Apresente todas as áreas da sua vida. Eu faço essa pauta de oração até hoje, mesmo depois de todos esses anos orando. Outra coisa, não se esqueça do momento no secreto que você aprendeu na aula anterior. Desabafe com Deus, rasgue o seu coração, depois faça as suas petições. E se o Espírito Santo te levar a interceder por alguém, não seja egoísta, interceda, porque o evangelho é a gente com Deus e também a gente com o outro. Quando nós fazemos pelo outro, Deus faz muito por nós. A pergunta que as pessoas mais me fazem, e outra coisa, oração de guerra, mas isso nós vamos ver lá na quarta aula. As perguntas que as pessoas mais me fazem: Valéria, a gente ora em pensamento ou a gente ora falando? Se o diabo ouvir, depende da oração. Se você vai rasgar o seu coração, às vezes na sua casa tem muita gente, você quer contar coisas que você nunca contou para ninguém, você pode tranquilamente orar em pensamento, sem nenhum problema. Agora, se for para pedir perdão, nem que fale baixinho, declare. Declare para ecoar no mundo espiritual. Se for para dar decretos, expulsar o mal da sua vida, não é em pensamento, porque graças a Deus Satanás não lê a nossa mente. Então você vai ter que falar. Intercessão também é bom falar. É bom você apresentar uma pessoa. Lembre-se, o mundo espiritual, ele não se baseia em grito, ele se move por frequência, se move por energia. Então se você gritar ou falar baixinho, vai ter praticamente o mesmo efeito, porque você não está expulsando o demônio aqui, você está no seu momento de oração. Encerrou esse momento de oração, está na hora de sair do campo de batalha. Então, primeiro, você vai, anota aí, você vai dizer assim: eu saio da zona de guerra, Senhor, troca a minha armadura. Isso mesmo, peça para Deus te revestir. Tem um versículo na palavra de Deus que fala que a gente tem que se revestir de misericórdia, benignidade. Então, peça para Deus: Senhor, coloca amor no meu coração. Pai, eu sou orgulhoso, muda a minha alma, muda o meu coração, me dá um coração ensinável, me dá o coração de Jesus, me dá a mente de Jesus, me renova. Depois, você vai dizer o seguinte: Senhor, apaga o meu rastro do campo de guerra para que os inimigos não me encontrem. Terceiro, cancelo todo o contra-ataque do diabo. Isso mesmo, se antecipe ao seu inimigo. Cancele as obras de Satanás antes dele se levantar para te atacar. Quarto, amarro todos os demônios que foram derrotados nessa guerra. Quinto, tomo posse da minha vitória no nome de Jesus. Você orou, colocou sua fé em ação, então tome posse. Sexto, louva e agradeça a Deus. É isso mesmo. No final de cada oração, diga para o Senhor: obrigada. Obrigada, Jesus, porque aquelas 39 chibatadas eram por mim. Obrigada, Jesus, porque eu não mereço ser amado dessa forma, mas eu te agradeço. Eu recebo, tomo posse, Senhor, do teu amor. Vem viver comigo, vem andar comigo. Agradeça, louve o único digno, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. E eu vou te ensinar uma chave poderosa aqui. Agradeça como se já tivesse recebido. Depois que você louvar e adorar o nome de Deus e reconhecer quem Ele é, diga para o Senhor: obrigada, porque eu creio que o Senhor já fez, eu creio que o Senhor faz. Ou se você pediu a libertação da sua alma, a libertação da depressão, diga para o Senhor: obrigada por me libertar da depressão. Obrigada por curar essa enfermidade, cite a enfermidade. Fé não se vê. Fé é certeza. E Ele é o Deus do impossível. Ele quer sim te libertar, te curar. Coloque sua fé em ação. E que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.